Lemos um texto que está escrito em João capítulo 16, versículo 33. Só um texto. Um versículo da Bíblia, vamos ler juntos, com o favor de Deus. João capítulo 16, versículo 33. Lemos juntos, diz: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez, vamos ler com mais força, com mais volume na nossa voz. Leia comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra poderosa. A Tua palavra sobre as aflições do mundo, sobre as coisas que enfrentamos, que temos que passar, que temos que vencer. Sobre essas provas de maturidade em nossa vida. De não ficarmos apenas olhando as aparências, mas de ter frutos e resultados na nossa vida, em nome de Jesus. Damos-te graças de todo o coração. Desta palavra ao nosso coração. Em nome de Cristo, Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. A tradução que eu tenho diz: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci. Tendo bom ânimo, porque eu venci. Quais são estas aflições que vêm sobre o mundo? As aflições do mundo. Quais são estas aflições do mundo? Nesta tradução que nós lemos, diz tribulações. Quais são essas tribulações ou aflições? São todo o conjunto de preocupações, de ansiedades, de problemas, de dificuldades que nós enfrentamos na vida. Em Romanos, no capítulo 7, no versículo 35, tem uma lista de 7 coisas que abrangem as áreas diferentes da nossa vida. E essas coisas que estão escritas lá, nenhuma delas é boa. Não há nenhuma que seja boa. Romanos capítulo 7, 8, 35. Desculpe. 37 é que somos mais que vencedores nestas coisas. Vamos lá ver então. Ora, leia comigo. Quem nos separará do amor de Cristo? Número 1, tribulação. 2, angústia. 3, perseguição. 4, fome. 5, nudez. 6, perigo. 7, espada. Desde guerra até fome e sede, não ter o essencial para a vida, não ter com que se vestir. Desde perigos, tribulações ou aflições, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo ou espada. Não encontra nada destas 7 coisas que sejam boas. Estas 7 coisas são aquilo que o mundo tem. Quando nós olhamos para o mundo e ouvimos as notícias do mundo, você ouve miséria atrás de miséria. Sofrimentos, em todos os tipos e formas. Seja na forma de doença, na forma de angústias, de opressões. Na forma de tribulações, na forma de perigos. De situações que as pessoas convencem-se que não conseguem vencer. E o maior problema do mundo lá fora, sabe qual é? As pessoas enfrentam as batalhas da vida sozinhos, sem Deus. Vem uma doença, estão sozinhos. Vêm perigos e dificuldades, estão sozinhos. Ainda um desses dias estava a falar com um advogado que é meu amigo e eu perguntei-lhe, então, e o que é que as pessoas fazem quando os problemas são assim tão difíceis? E ele disse, o que fazem? Desistem. O que é que lá fora se vê que as pessoas fazem quando as dificuldades são grandes? A resposta dele foi logo rápido. Desistem. Aceitam os perigos e os problemas e não lutam mais. Baixam os braços e não combatem.
E eu apontei para ele e disse: essa é a grande diferença com os filhos de Deus. Nós enfrentamos e vencemos. Quem vai para trás é o diabo. Nós vamos em frente e vencemos. Nós avançamos e triunfamos. O mal se vier, nós enfrentamos, e quem foge é ele. Nós não fugimos, nós enfrentamos. Firme. Amém? Sim ou não? Nós ficamos firmes, enfrentamos e vencemos. Porque se não for assim, então não há diferença nenhuma entre nós e o mundo lá fora. Não há diferença nenhuma. E tem que haver uma diferença. A Bíblia diz que há uma diferença. Quem é que me entende? A Bíblia diz que essa diferença... É evidente que isto é para quem está lançado para a frente numa batalha. E você... você não pode convencer toda a gente a querer fazer como você faz. Você diz, ou mostra, mas não pode obrigar ninguém a vir junto consigo debaixo do seu braço e fazer igual. Mas fazemos nós, sim ou não? Fazemos nós. Eu disse, no profeta Malaquias, no capítulo 13, versículo 18, diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vereis outra vez a diferença. Ora, leia comigo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esta diferença tem que ser vista. Tem que haver uma diferença entre aqueles que estão dedicados para Deus e aqueles que não estão dedicados para Deus. E a diferença é o que está a seguir no versículo 37, como eu tinha dito antes, em Romanos 8, 37, dizem todas estas coisas, nas tais tribulações, angústia, perseguição, perigo, nudez, espada, fome, sede, etc., em tudo aquilo, em todas essas coisas, versículo 37, leia comigo, em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu não posso alterar isto que está aqui. O que é que o diabo trouxe contra si? Diz que você ia ficar irremediavelmente infeliz, ou ia ficar irremediavelmente doente, ou ia ficar sem conseguir vencer, sem conseguir triunfar. Não, você tem que ler a palavra de Deus. Está escrito em todas estas coisas, seja o que for que veio contra a minha vida, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. Eu não posso alterar o que está escrito. Eu tenho que ficar firme nesta palavra. Porque se eu duvidar desta palavra e não aplicar a minha fé nesta palavra, então esta bênção não vem. Portanto, nós devemos cuidar da nossa fé. Repare que Jesus disse, no mundo há aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. E eu venci, ele disse, o mesmo poder com que eu venci, eu dou-vos o meu poder. A mesma fé com que eu venci, eu dou-vos a minha fé. As mesmas condições em que eu venci, eu dou-vos essas condições. Passo esse poder para vós. Passo essa força para vós. Passo essa vitória para vós. E há uma coisa, há um vetor indispensável para se vencer nesta vida, nesta terra e neste mundo. Quando alguma coisa começar a ser difícil demais para si e você vê que está a perder terreno e não consegue, parece que não está a conseguir vencer como devia ser, a primeira coisa que você tem que olhar é para esse elemento fundamental das Escrituras. Este princípio das Escrituras, que é, como eu disse, um elemento indispensável, um vetor fundamental para a sua vitória e que é a forma de alcançar a vitória. Se desprezar este princípio que eu lhe vou dizer agora, se não fizer caso, se não for ver, se não for examinar como é que está o seu estado acerca deste princípio. Que princípio é este que eu estou a falar? É o princípio que está escrito em 1 João 5,4. 1 João 5,4. 1 João 5,4. Leia comigo. Todo aquele que é nascido de Deus, quem é que está aqui em Deus, nasceu de Deus e pertence a Deus? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Eu disse todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que pertence a Deus. Quantos pertencem a Deus aqui? Todo aquele, então diga com a sua palavra, eu pertenço a Deus. A minha vida está na mão de Deus. A minha família está na mão de Deus. Aqueles que estão comigo estão na mão de Deus. Eu entrego nas mãos de Deus.
A minha vida está nas mãos de Deus. E assim, o meu trabalho está nas mãos de Deus. Tudo o que tem a ver comigo está nas mãos de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, que pertence a Deus, nasceu, pertence. Sim ou não? Se nasceu de Deus, pertence a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória. Agora ele vai dizer qual é o princípio. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. O princípio da fé. Se você esquecer como é que está a sua fé, vai ver que a coisa não começa a dar resultado. Por quê? Porque o diabo é astuto para fazer uma coisa. Desliga. Desliga a fé. Como é que se chama uma fé desligada? É uma fé morta. Ele só se não puder. Se ele puder desligar a sua fé, você nem dá conta. Desliga assim. Com jeitinho. Rouba-lhe a fé. Você nem dá conta. A Bíblia diz que ele é ladrão. Ele é um ladrão tão especialista que ele rouba-lhe as piugas sem tocar nos sapatos. Você está calçado com os sapatos com as piugas, ele consegue roubar as piugas sem tocar nos sapatos. É mesmo especialista. E a roubar fé é o especialista número 1. Eu não conheço ninguém a roubar fé como ele. A primeira coisa para uma pessoa tem que olhar é para a fé. Qual é a diferença então entre uma fé morta e uma fé viva? Tiago, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que uma fé sem obras é morta. Uma fé sem resultados. Uma fé não aplicada. Uma fé não ativada. Olha que isto é muito importante. Se você puder, tome notas disto. Porque isto é a diferença entre vencer ou ser derrotado. Nós hoje eu tenho que pegar naquilo que temos vindo a falar antes, para pegar no que vem de trás e darmos um passo hoje para a frente para um novo tema que começa a partir desta semana. Mas hoje eu não consigo avançar para um novo tema sem pegar neste assunto que vem de trás. Não é possível. Porque hoje nós começamos um novo tema que vai ser desenvolvido durante esta semana, que vai ser estudado na sexta, na quarta, no domingo, que vamos avançar no novo tema. Um tema de sermos capazes de passar o problema para as mãos de Deus, que é outra coisa que, se a pessoa não souber fazer, você tem que saber ligar ao poder de Deus, e a seguir tem que saber passar o assunto para o poder de Deus. Se não souber fazer isso, o problema fica em cima de si e rebenta com a sua vida. Por isso é que há pessoas, quando isto não é dito, não é ensinado, não é tratado, não é feito, não é praticado, nós perdemos o uso destas coisas. E nós não podemos perder o uso disto. Não podemos perder. Há força de o praticar, há força de saber. E não é uma coisa experimental e empírica. É algo muito que tem conhecimento. Se você tiver algum dia que ser atendido por um médico, prefere ser atendido por um médico bom, que se importa com as coisas, que é atencioso, que é atento, que é conhecedor, que percebe do assunto, ou por um todo, que está a atendê-lo, está a ouvir com o estetoscópio, está a ouvir e está ao mesmo tempo a ouvir o relato do coisa que está a perder. Glória a Deus. Acha que vai... Você quer ser atendido assim? Como? Eu conheço um médico que estudou comigo e que depois seguiu o carreira de médico. Eu fui para a Suíça a estudar e ele ficou cá. E acabou a medicina aos 40 e tal anos. E eu conheço bem. Sempre foi toda a vida um preguiçoso. Ele acabou o curso, não sei como. O curso demorou-lhe para aí 20 e tal anos para conseguir terminar. Andou a passear os livros durante
a viver à custa dos pais, a pagar-lhe as coisas, é a pessoa mais desmazelada que eu conheço, dos mais desmazelados que há. Uma altura tinha ido com a minha mãe ao hospital em Espinho e ele estava lá. Cumprimentei, olá, como está? Lá estás bom, pá. E eu estou muito bom, graças a Deus. Se me dissessem que eu tinha que levar a minha mãe a esse médico, eu saía para outra porta logo. Mas saía mesmo. Pode ter a certeza que eu não ia pôr mão nem dedo em nada dela. É para você ver o grau de confiança que eu tenho nele. É confiança zero. Nenhuma confiança, nenhuma. Andámos na escola os dois, conheço muito bem. Era um tipo que nunca se importava com nada. Indiferente a tudo, às pessoas e a tudo. Criador de muitos problemas e muito mentiroso. Não creio que ele tenha mudado assim tanto, passado esses anos todos. Pelo contrário, algumas coisas que percebi, até piorou. Portanto, acerca do conhecimento, é preciso ter conhecimento, sim ou não? Você está a receber um conhecimento hoje precioso. Precioso. Que Deus nos ajude a andar rápido. Amém? Precioso mesmo. Neste texto que nós estávamos a falar de trás, e eu vou ter que ir para lá, em Marcos no capítulo 5, a Bíblia diz que Jairo chegou perto de Jesus, prostrou-se aos pés dele e pediu a Jesus o quê? Disse: Senhor, a minha filha está em casa a morrer, vem e me põe as mãos sobre ela, para que ela viva. Ela será sarada. O que é que Jairo fez? Até esse momento as coisas tinham piorado, até que ela estava já a morrer. Jairo levantou-se, saiu pela casa fora, foi ao encontro do poder de Deus. Foi Jairo quem disse: especificamente, eu quero que o Senhor venha e me ponha as mãos. Se tu vieres, tu tens todo o poder, se tu vieres e pões as mãos, ela vive. Então vem e põe as mãos. Então quem escolheu? Quem disse como queria que acontecesse? Quem foi? Foi Jairo. Então como é que você diz o que quer? Quando você diz o que quer que aconteça, eu quero que aconteça assim. Eu quero que aconteça este pedido que eu estou a fazer, que aconteça desta maneira. Quando você diz isso, ativou a sua fé. Enquanto estiver a dizer: oh meu Deus, ajuda-me, tem misericórdia de mim, ajuda-me, faz qualquer coisa, você não ativou nada. Porque não basta crer em Deus, acreditar que Deus existe, não chega. É preciso, para a sua fé ser ativada, a sua fé tem que ser específica. Para ativar, Jairo fez isto. Você olha para a palavra de Deus e encontra uma diversidade enorme de pessoas que fizeram diferente disto. Por exemplo, em Mateus no capítulo 8 temos dois casos. Temos o caso do centurião, que disse ao contrário de Jairo. O centurião disse: eu não sou digno que venhas à minha casa, se tu disseres uma só palavra, o meu criado fica sarado. Então repara, aqui ele disse como queria que Jesus fizesse. O poder de Deus: Senhor, basta uma palavra tua. Se disseres uma palavra, se enviares o teu poder, isso fica feito. Não precisas de vir à minha casa. Eu tenho fé suficiente para que basta que tu digas uma palavra e acontece o milagre. Há umas semanas atrás eu estava preocupado com uma situação e estava aqui a orar de manhã cedo. Estava a orar e estava a dizer: bem, meu Deus, eu vou ter que ir lá, vou ter que ungir aquilo tudo. Porque sentia uma opressão que estava a acontecer. E o Espírito de Deus de repente disse-me: tu não precisas de ir. Qualquer pessoa podia ir e fazer isso, mas de ti eu espero mais. Tu não precisas de ir. Levanta-te, dá uma ordem, que tens o meu poder para dar uma ordem. Dá uma ordem e isso muda. Eu levantei-me aqui com uma fé terrível.
Ui, o diabo foi pelo ar. Levantei-me. Meu Deus, é isso mesmo. Para que é que eu vou gastar gasóleo por aí fora? E gastar um tempo e chegar lá e ungir tudo? Quando eu estou aqui, afinal, tem misericórdia de mim que eu não me estava a lembrar do teu poder. Porque Ele deu-nos um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e sobre a terra. Deu-nos o seu nome para usar. Eu venci. O centurião tinha fé, sim. Eu disse, eu não posso ter uma fé menor que a do centurião. Quem é que me entendeu? Eu não posso ter uma fé abaixo da do centurião. O centurião disse uma palavra só e acontece. Eu disse a mesma coisa, levantei-me, dei uma ordem para esse diabo. Desaparece desse lugar. Quebra as tuas maldições e destrua toda a maldição, vai para trás em nome de Jesus. Amém? Mas a mulher com fluxo de sangue, por exemplo, estabeleceu outras regras, disse como queria que fosse. Como é que ela disse que ia acontecer? Ela disse, é assim que vai acontecer. Eu vou lá, dirijo-me a ele, toco e recebo. Basta que eu toque e recebo. Quando você vem a um culto e diz, eu vou lá, vou orar com o pastor, vou orar em concordância, ele vai ungir-me e eu recebo. É a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Você vem, oramos, ungimos, cremos no poder de Deus, fica selado essa ligação ao poder de Deus e acontece o seu milagre. É claro que se o milagre é instantâneo, como a maior parte dos milagres são, é mais fácil. Mas quando os milagres são situacionais, o que é que significa isso? Situacionais é quando têm a ver com situações da vida, que às vezes levaram anos a complicar, a complexar, e é preciso levar algum tempo até mudar. Esses são os mais difíceis, para os quais é preciso uma fé mais perseverante, uma fé, uma ligação de fé com perseverança, que você ora e combate e mantém-se firme até ver as mudanças que precisa. Amém? Amém? Portanto, nestes casos todos, faltou falar uma coisa anteriormente, que é o que está aqui escrito mais à frente. Repare que até aquele momento, para a fé produzir resultados, para a fé ser ativada, para a fé ser uma fé viva e não uma fé parada, foi preciso ser específico, foi dizer exatamente o que queria, decidir o que vai acontecer assim como eu disser, foi assim que eles fizeram, e durante aquele percurso Jairo dirigiu o poder de Deus para a sua casa, mas a partir do momento em que esta ligação é feita ao poder de Deus, já deixou o problema de estar nas mãos de Jairo. E esta transição é a transição do que eu vos queria falar hoje e para estes dias para a frente, nessa transição. O que é passar um problema para as mãos de Deus? Você encontra isso aqui. Encontra isso neste mesmo texto. Por isso eu comecei por este texto. Porque você encontra neste texto a mesma coisa. Em Marcos, no capítulo 5. Saíram alguns de casa do chefe da sinagoga, Jairo, e vieram e disseram, já não vale a pena incomodares o mestre porque a menina já morreu. Agora você vai ver no versículo 36 uma coisa que aconteceu. Versículo 36, ora leia comigo. Percebendo Jesus, disse ao chefe da sinagoga, disse a Jairo, não temas, crê somente. Quem deu resposta? Foi Jairo. Até aí era Jairo que tinha falado, até aí era Jairo que pediu, disse que queria assim, que queria que eu viesse lá a casa, impusesse as mãos. A partir deste momento, já não é mais Jairo que responde. Quem responde? Quer dizer, o problema passou para as mãos de Deus. Pronto. Este ponto é que é o ponto-chave da sua vitória. É quando você orou, você pediu, até que percebeu e viu que agora quem está a dirigir as coisas para a frente já não é mais você. Você começa a ver as mudanças, a abertura de soluções, as respostas, começa a ver a transformação, começa a ver Deus a agir, começa a ver Deus a falar, começa a ver Deus a dizer-lhe, agora faz assim, agora faz isto, agora faz aquilo, agora dirige para ali, agora toma esta iniciativa, agora toma esta medida. Quando um problema passa para as mãos de Deus, Ele começa a falar, Ele começa a dirigir. Então, mas espera aí, mas nós falamos antes que foi Jairo que dirigiu o poder de Deus para a casa dele. Sem dúvida. Mas a partir de certo momento desse caminho,
É Deus quem vai responder, é o poder de Deus que vai falar, é Deus que vai tratar. O problema passou para as mãos de Deus. É isso que você encontra em muitas das Escrituras de grandes mudanças e grandes viragens do poder de Deus. Recorda-se de 2 de Crónicas 20? Quem se recorda? Josafá do rei, quando foram cercados pelos amonitas e midianitas e das montanhas de Seir, pelos nómadas, cercaram a cidade, prontos para os matar. Ele disse que aquela multidão era tanta que nós não tínhamos maneira de os vencer. E apregoaram um jejum e oração, foi para o templo o rei e clamou diante de Deus. E de repente, um profeta deu uma profecia e disse: a batalha já não é mais vossa, mas é do Senhor. A batalha passou para as mãos de Deus. Então o que é que eles fizeram a partir desse momento? Começaram a louvar a Deus. Começaram a agradecer a Deus pela vitória. E enviaram as tropas, mas à frente das tropas enviaram os cânticos, os louvores e a orquestra a tocar e os cantores a louvar a Deus. É aí que o louvor se torna muito indispensável na sua vida. Quando um assunto passa para as mãos de Deus, começa a louvar. Começa a louvar no carro, começa a louvar em casa, ponha louvores a tocar, começa a agradecer a Deus pela vitória, mesmo não vê nada. Ainda os inimigos estavam lá no vale, e quando eles saíram pela manhã cedo a louvar a Deus, e chegaram ao cume do monte e olharam para baixo, os inimigos estavam todos mortos. Mataram-se uns aos outros. Ao nascer do dia, nem tiveram que lutar nada. Aquele mal foi transformado numa grande bênção e vitória. Outro texto que você encontra nas Escrituras, falaremos disso mais para a frente, é o famoso caso de Paulo e Silas na prisão de Filipos. Ao entrar em Filipos, na cidade, foram violentamente tratados, vergastados com 40 açoites menos um, que era o máximo que permitia a lei romana, e lançados no cárcere. No profundo do cárcere, com os pés amarrados, presos no cepo, quer dizer, com correntes amarradas neles. E aquilo era para ficar assim, era para morrer ali. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam hinos e louvores para Deus. Amém? Isso está em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, no versículo 25. Atos capítulo 16, versículo 25, diz a palavra de Deus. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão os ouviam. Todos os presos os ouviam. Ouviram que eles oraram, ouviram que eles pediram. Quer saber o que eles pediram? Quer saber o que eles pediram? Venha no próximo culto, eu vou dizer o que é que eles pediram. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que eles passaram este problema para as mãos de Deus? Está lá tudo escrito. Está tudo escrito. O que eles passaram para as mãos de Deus, como eles fizeram para dar uma revolta. Só vou dizer isto, aquela prisão foi destruída completamente e eles saíram pelo pé deles, por lá fora, e foram postas as coisas no lugar certo. Ligaram ao poder de Deus, entregaram nas mãos de Deus. Entregue hoje alguma coisa nas mãos de Deus. Amém? Entregue um problema nas mãos de Deus. Não fique com angústia nos seus ombros, entregue na mão de Deus. Vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra ao nosso coração, da Tua palavra em nossa vida, neste dia de Santa Ceia. Passar para as mãos de Deus as coisas que são pesadas demais para nós e que nos destroem, que nos roubam a nossa paz, que nos tiram a nossa alegria, que nos impedem de desfrutar da vida e da felicidade que nós fomos criados para viver. Ajuda-nos a viver na Tua unção, no Teu poder tão grande. Ajuda-nos a vencer e triunfar sobre toda a adversidade em nossa vida. Diga isso comigo: meu Deus, eu Te agradeço de coração. Ajuda-me a viver de acordo à Tua palavra, a ser capaz de produzir resultados com uma fé viva e uma fé poderosa, pedindo especificamente, decidindo para acontecer, acontecendo como eu disser, dirigindo o poder de Deus para as situações que são necessárias. E a partir desse momento, que sejas Tu a dirigir. Ensina-me a eu saber passar para as Tuas mãos
os problemas, não vivendo na ignorância, mas no conhecimento, na tua presença. Eu oro em nome de Jesus por esta revelação ao nosso coração, à nossa vida. Ajuda-nos a passar para as tuas mãos as coisas que são pesadas demais para nós, difíceis demais para nós. Afinal, nós não estamos sós, mas Deus está conosco. Senhor, ajuda-nos a viver na tua intimidade e no teu poder, em nome de Cristo, Senhor. Amém.